Vamos lá, seguindo o estudo aqui da introdução à jornada evolutiva do espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Quando ele fala do passaporte, né, essa aquisição de sabedoria e amor em letra maiúscula, não por acaso a gente acabou indo visitar a introdução do livro Pensamento e Vida, em que o Emmanuel grafa de novo sabedoria e amor com letra maiúscula. E fala assim com a gente: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual e sob a mesma designação oferecemos aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, a gente crescer espiritualmente tem a ver com a gente desenvolver sabedoria, que é a gente se identificar com o pensamento de Deus, e desenvolver amor, que é a gente se identificar com a vida de Deus, né? É muito interessante essa questão. E aí tem uma outra lição que o Emmanuel diz, né? Por que as nossas preces não são sempre atendidas? Ele fala, porque a gente ainda não vive totalmente em Cristo. Porque quando a gente estiver em comunhão plena com Deus, nós vamos saber pedir na justa medida as coisas que a gente precisa, né? E aí a gente vai viver realmente aquela realidade de abundância, né? De possibilidades de crescimento espiritual, né? De riqueza profunda, de recursos para o desenvolvimento do espírito. É porque a gente ainda pede como crianças caprichosas, e é por isso que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos pela criação. Isso é muito, muito bacana da gente ver, né? Ele ainda fala como se fosse realmente uma viagem, que cada criatura vai transpor a aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. Então, uma reflexão para a gente pensar o que a gente está semeando, né? E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ou seja, em qualquer lugar que a gente for encarnar, vai ter o sistema de ordem e hierarquia, e a paz vai vir do trabalho edificante que a gente for realizando, né, que vai fazer a gente ter a consciência mais tranquila. Essa questão da ordem e hierarquia é interessante, que bate muito com a teoria das constelações familiares do Bert Hellinger, e me lembra muito o universo da medicina, né? Quando a gente vê o Calderaro como instrutor, e praticamente, né, todas as obras do André Luiz sempre tem um instrutor, né, diferente, e na medicina a gente vê isso com clareza. Assim, você quer fazer um estágio numa área, eu vou desenvolver uma habilidade específica com uma técnica cirúrgica. Você vai lá para a Alemanha e fica na Alemanha estudando 6 meses com um cara que é muito bom naquilo, e ele é seu instrutor, e depois você volta e aplica aquilo, e você passa a formar pessoas também naquele sentido. Então, isso é muito claro na obra do André Luiz, essa coisa de, a gente desencarna, todo mundo é igual. Não é assim. A gente não é igual, né? E a gente, se quiser crescer e aprender, tem que entender que vai ter sempre um instrutor, vai ter sempre alguém que vai conduzir a gente, e para que um dia também a gente possa conduzir outras pessoas, né? A gente se afeiçoar a essa ideia do estágio, né? E é interessante a forma como eles interagem, assim, apesar das diferenças de desenvolvimento espiritual, sempre muita fraternidade, muita tranquilidade na interação entre instrutores e aprendizes. No caso do livro aqui, a gente tem o André Luiz num nível, o próprio Calderaro no outro, e depois a irmã Cipriana aparece no capítulo 5 como alguém já com mais altas aquisições no campo do amor. O Calderaro e o André Luiz ali no campo da sabedoria, mas na hora que o amor que era necessário, ela chega para resolver um problema de uma desobsessão mais grave. Então é muito interessante a gente estar pronto para esse tipo de estrutura, né? E equívocos comuns de compreensão que a gente comete quando a gente sabe que não teria recebido o dom da vida para, que é o que a gente costuma fazer aqui, matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Em cada nível evolutivo, você tem uma dimensão de trabalho e uma dimensão de descanso, né? Se a gente vai pegar o nosso lar, o governador de nosso lar, todo mundo descansa no final de semana e ele não, né? Tá lá há mais de 100 anos como governador da colônia, mas ao mesmo tempo vários trabalhadores são obrigados a descansar e trabalhar um regime ali de horas por dia, por semana, e ter o final de semana, vamos dizer assim, livre, né, para outros tipos de interação. Então o descanso, aqui matar o tempo é no sentido de ociosidade, e não o descanso necessário que cada um tem que ter aí de acordo com o seu nível evolutivo, né? A gente sabe
de histórias do Chico Xavier dormindo pouquíssimo, do Divaldo Franco também psicografando até às 3 da manhã e acordando às 7. São outras realidades, né? Mas que fica aí para nós, onde que a gente pode dar o primeiro passo, considerando que a gente está aí matando o tempo em relação a quê, onde que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo. E o outro aspecto que é essa coisa de usar a dádiva da fé para confundir os semelhantes, que muitas vezes as pessoas, né, cego guiando cego, os dois vão para o buraco, né? Tem a responsabilidade daquele do menor esforço, que não quer procurar o seu próprio caminho de evolução e fica querendo sempre ter um guru, né, que diz para ele o que ele tem que fazer. Então isso é um sintoma de preguiça também, vamos dizer assim. E tem também aquele que age na má fé, né, usando os aspectos religiosos para manipular as pessoas, né, e oferir aí interesses escusos, né. São equívocos comuns aí. Então, basicamente, ele vai dizer: cada lavrador respira o ar do campo que escolheu, para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Então, a reflexão que fica é: qual que é o ar que a gente tem respirado, se a gente está satisfeito com isso ou não, se a gente tem que mudar o jeito, a gente deve mudar o jeito do jeito que a gente está trabalhando no campo em que a gente escolheu para trabalhar, ou se a gente deve mudar de campo, né, refletir sobre isso também, e no sentido aí de caminhar para o propósito da nossa encarnação, para que a gente tenha cada vez mais comunhão com Deus, né, com o pensamento e a vida de Deus, desenvolvendo a sabedoria e o amor. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deem para nós um retorno aqui no grupo sobre esse conteúdo. A gente pretende fazendo dessa forma, e aí semana que vem a gente vai estudar o capítulo 1. Bacana? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.